Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um passo a passo. Hoje vamos ver este bico de crochê para pano de prato, super fácil de fazer, rápido, econômico, combinando com esta sainha para boneca pintada. Usei linha de algodão Tex 295 e agulha de crochê 1,75 milímetros. Você pode estar usando a linha de sua preferência. Nós já temos o passo a passo da sainha aqui no canal. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueça de deixar seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Muito obrigado pela sua companhia. Bora crochetar! Este caseado é múltiplo de 4 mais 2. Este daqui é bem fácil, só a gente separar primeiro 2 caseados e depois ir contando de 4 em 4. Separamos primeiro 2 caseados, 1, 2, e a partir do próximo contamos de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui o espaçamento é de 3 correntinhas. Nós vamos iniciar pelo lado avesso do tecido, que é para a última carreira ficar pelo lado direito. Vou prender o fio ali no cantinho que eu tinha cortado. Bem aqui, ó, neste primeiro ponto, nesta correntinha. Vou prender o fio, fazer um nó. Vou deixar a ponta para estar fazendo o arremate. Em seguida, eu vou fazer 4 correntinhas para dar altura de um ponto alto duplo, que é o que nós vamos estar trabalhando aqui. Deixa eu arrumar essa linha aqui, ó, que eu tinha feito o caseado e não tinha feito o arremate. Então, fiz 4 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes. Laço a agulha 2 vezes. Volto aqui, ó, no mesmo caseado. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. No total, temos aqui 4 pontos, contando com o primeiro. Agora, vamos fazer mais um em cima aqui, ó, do ponto do caseado. Laço a agulha, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. No total, ficamos com 5. Agora, fazemos 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço a agulha 2 vezes, volto aqui no mesmo ponto, faço outro ponto alto duplo. Essa vai ser a separação entre eles, né? Fazer mais 4 aqui dentro do caseado, para ficar igual. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui dentro, faço. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui dentro. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Já 2. Laço a agulha 2 vezes. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Terceiro. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Assim, ficou 5 de um lado e 5 do outro. Agora, sem fazer correntinha, vamos laçar a agulha 2 vezes, pular 2 caseados, vim aqui, ó, no próximo e vou fazer aqui dentro 4 pontos altos duplos. Fiz o primeiro. Ficar igualzinho a esses aqui, ó, nós vamos fazer os pontos iguais a esse.
laço a agulha 2 vezes, volto aqui dentro, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto, laço a agulha 2 vezes, volto aqui, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto, laço a agulha 2 vezes, volto aqui dentro, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Agora, em cima aqui, ó, deste ponto, nós vamos fazer outro ponto alto duplo. Laço a agulha, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. 3 correntinhas de separação, laço a agulha 2 vezes, aqui em cima do mesmo ponto, faço outro ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes e vamos fazer 4 aqui dentro do espaço do caseado. Puxo o fio, tiro a laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto primeiro. Puxo o fio, tiro a laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto segundo. Laço a agulha. Puxo o fio, tiro a laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo terceiro. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui dentro, puxo o fio, tiro a laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Fiz o quarto, no total 5. Laço a agulha 2 vezes, pulo 2 caseados, venho aqui, ó, no próximo e vou repetir tudo novamente. Vou fazer assim até chegar no final da carreira. Adiantei, chegando aqui no final da carreira, vou laçar a agulha 2 vezes, vou fazer mais um ponto alto para completar os 5. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Vamos virar nosso trabalho pro lado direito. E aqui, pelo lado direito, nós vamos fazer a última carreira desse barradinho. Ele é bem rapidinho mesmo, bem econômico. Tô aqui, ó, no primeiro ponto, passo pro segundo, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. Pro terceiro, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. Pro quarto ponto, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, para dar a altura de um ponto alto duplo. Vou laçar a agulha 2 vezes, venho aqui, ó, no próximo ponto alto duplo e vou fazer outro ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, aqui dentro do espaço, vou fazer 4. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Fiz os 4 aqui dentro, no total ficamos com 6, né? 4 e 2 aqui em cima dos pontos altos duplos. Fazemos 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo aqui com um ponto baixo. Fazemos novamente 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui, ó, no ponto baixo, prendo com outro ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto aqui no ponto baixo que acabei de fazer e prendo com ponto baixo. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui dentro e vamos fazer mais 4 pontos altos duplos. Fiz o primeiro, laço a agulha 2 vezes, volto aqui, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Segundo, laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Terceiro, laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Fiz 4 pontos altos aqui dentro, agora, nesses 2 primeiros, vamos fazer um para cada um e pular os 3 últimos. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Laço a agulha 2 vezes,
Venho aqui no seguinte, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Fizemos mais 6 pontos deste outro lado. 6 de cada lado. Agora, nós pulamos esses 3 últimos, laço a agulha 2 vezes, vamos contar aqui 3, a partir do 4º ponto, fazemos outro ponto alto duplo, no ponto seguinte, fazemos outro, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto, e aqui dentro do leque, no espaço, fazemos mais 4 pontos altos duplos. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto, primeiro, laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto, laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto, laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto. Fizemos os 4 pontos altos, no total 6. Fazemos 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui no ponto, prendo com um ponto baixo. Fazemos 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo aqui no ponto baixo que acabei de fazer, com outro ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui no ponto baixo que acabei de fazer e prendo com outro ponto baixo. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui dentro, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto, primeiro. Laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2 laçadas, finalizo o ponto, segundo. Puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o terceiro. Laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Fizemos 4 aqui dentro e desses 2 primeiros, vamos fazer um para cada ponto e pular os 3 últimos. Laço a agulha 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Laço 2 vezes, puxo o fio, tiro uma laçada, puxo o fio, tiro 2, finalizo o ponto. Ficamos assim. Laçamos a agulha 2 vezes, vamos pular aqui os 3 últimos e os 3 primeiros do próximo leque. 1, 2, 3, venho aqui, ó, no próximo ponto, e nós vamos estar repetindo esta sequência até chegar no final da carreira. Adiantei, chegando aqui no final da carreira, vou fazer uma correntinha para fazer um nó. Nós pulamos os 3 últimos pontos e vamos cortar o fio e fazer o arremate da ponta. Então, é um barradinho bem fácil de fazer, bem rápido, fica muito bonito, vocês vão amar. Aqui nós escondemos o fio, passando ele entre os pontos. Aqui pelo lado avesso também eu vou estar fazendo mais um nó, né, para ficar bem seguro. Vou passar aqui, ó, no ponto, puxo o fio, faço uma laçada, deixo o laçado assim, pego a ponta e puxo por dentro da laçada. Aí, aperto para prender. Vou esconder a ponta e cortar o excesso de fio. Então, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Não esqueça de deixar seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Tchau. Fique com Deus.